Meus amigos do Papo de Peso TV, mais uma vez aqui direto do Brasa Jockey, onde você saboreia o melhor galeto do Brasil, nós vamos abordar jornalismo, radialismo e comunicação, porque meu convidado é um dos maiores comunicadores do Brasil. Oferecimento, loja online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, voltamos aqui ao Brasa Jockey. E como eu falei na abertura, meu convidado é um dos maiores comunicadores do Brasil. Meu amigo, meu irmão Raul Ney Santos, me deu um Pedro autógrafo? Luiz, você sempre Isso faz é uma essa brincadeira, né? Nossa, que antiga. Mas quando ele falou assim, é um dos maiores comunicadores do Brasil, eu falei, Pedrão, tu nem me avisou que esse cara vem? Meu irmão, prazer em tê-lo conosco, né? Prazer em tê-lo aqui e agradecer você ter aceito o nosso convite. Pô, Pedro, que satisfação. Tantos anos a gente trabalhando juntos em emissoras, nos encontrando nos corredores ou em emissoras diferentes. Agora a gente tá trabalhando junto. Agora a gente, né? Você com horário coladinho com o outro, até pertinho do outro, né? Que satisfação poder estar com você aqui, amigo. Mas, Raul, me diga uma coisa, como é que começou a tua vida de microfone? Pedro, eu era moleque pequeno no Rio de Janeiro, mas eu sou natalense, eu sou pau de arara. Papa Jerimum. Papa Jerimum mesmo. Meu pai militar, mas eu com 3 meses, papai transferido para o Rio de Janeiro. Aí eu comecei, sou menino de subúrbio no Rio de Janeiro, nunca morei na zona sul do Rio. No Rio de Janeiro, onde aprendi a falar, peguei um pouco do sotaque naturalmente, e morei com meu pai militar, meus pais, até a gente voltar para o Nordeste, para Natal, eu já com 16 anos de idade. Vinha de férias, passava as férias na casa da avó, na casa dos tios, mas para voltar para morar, que meu pai foi quando deu o período de... se aposentou na Marinha e escolheu voltar para ficar na região que era... meu pai é pernambucano, minha mãe é natalense, norte rio-grandense. Então, papai quis ficar em Natal com a mamãe. 16 anos de idade. Eu era menino do Rio de Janeiro, de subúrbio, como lhe falei, e tinha aquela coisa de você que poxa, que seria legal surfar, pegar onda, mas isso era a vida dos meninos da Zona Sul do Rio. Zona Sul, do outro lado. Não era da minha, não era o meu espaço, não era o meu quadrado. Mas quando fomos morar em Natal, a praia era muito mais perto de casa. E eu comecei a ir sempre à praia e gostava de estar na praia. E uns colegas que faziam assim, esse cara é carioca, deve gostar de estar na praia com a gente aqui, será que surfa? E eu me meti com a turma do surf. Tu sabe que o cara quando é ruim, então eu não sei surfar. Não tem perigo. Comecei a surfar depois dos 16 anos de idade, mas brincava, estava no meio da turma. E era um pessoal muito animado que gostava de fazer competições, tinha sempre uns campeonatozinhos, só menino, da minha faixa etária, 16, 17 anos, os caras faziam as promoções de uns campeonatozinhos, chegava numa casa do bairro, aí pedia, naquela loja que vendia bermuda, e pedia uma parafina, entrava num restaurante, pedia um almoço e a gente fazia o campeonatozinho com aqueles brindes que o pessoal dali do entorno da praia favoreciam pra gente. Como eu não sabia surfar para estar na onda competindo, mas os caras arrumaram um emprego para mim, na brincadeira. Raul vai ficar no carro de som. E pegava aquelas Kombi, botava uma Kombi na beira da praia, com o som ligado, botava música de surfista, a gente achava que era o surf music, e eu ficava anunciando os colegas que estavam na água. Aquela coisa que no campeonato de surf tem locução. E você vai ter o cara que vai dizer, na onda, agora na onda Pedro Luiz, camisa branca, Pedro surfa de backside, onda boa, aproveita o lip, dá a batida. E aí eu comecei a ficar fazendo isso. E começou a se empolgar. Então, Pedrão, ficou legal, porque todo campeonatozinho quando ia ter o campeonato, os caras já faziam, chama o Raul para ficar no som, que ele tem aquela voz com sotaque de carioca, parece até que a gente está fazendo um campeonato com cariocas envolvidos. Aí eu fiquei indo, até que num determinado dia, um colega que estava surfando, colega depois, eu não conhecia, me chamou para fazer um teste numa rádio em Natal. Ele saiu do mar, chegou lá perto do som, disse, tu que está fazendo essa locução aí, quer fazer um teste lá na rádio FM, não? Na 96 FM, que era a Rádio Reis Magos em Natal. Era a única FM que tinha naquela época em Natal. E eu fiquei assim com o cara, meio desconfiado, aí depois perguntei para os outros, esse cara falou para fazer um teste numa rádio aqui na 96. Aí os outros caras que eram mais conhecidos disseram, rapaz, ele é Enio, esse cara trabalha na rádio mesmo, ele é sobrinho de Cinedino, Cinedino era o dono da rádio.
ele é sobrinho do seu Cinedino, ele trabalha lá na 96, te chamou para fazer um teste? Vai, vai. E eu fui fazer o teste na rádio. Não fui aproveitado nesse teste. Era muito moleque, sem experiência alguma. E outras pessoas que foram fazer o teste mais experientes, né? Com mais desenvoltura até foram aproveitadas. Uma outra pessoa foi aproveitada, era uma vaga. Mas logo depois, Pedro, surgiu uma oportunidade de uma rádio chegando em Natal. Isso uns 3 meses depois, uma rádio chamada Rádio Cidade do Sol. Você lembra quando estreia, toda rádio que estreia fica só tocando música, né? Não toca comercial, né? O público adora, principalmente, né? Porque na época começou FM, né? Então, no início das FMs era só música. Só música. E aí todo mundo passou a escutar também essa rádio, que daqui a pouco correu. Olha, tem a 96 e agora tem a Rádio Cidade do Sol que está chegando, e ela está num período experimental, fica só tocando música, não pode tocar comercial. E ela botava umas chamadas no ar dizendo: se você gosta de música, é uma pessoa descontraída, alegre, venha fazer um teste na Rádio Cidade do Sol para ser locutor, venha trabalhar com a gente. Aí tu foi lá. Aí eu fui, amiguinho. Eu falei o quê? Já tinha levado uma porrada anterior. Eu já estava com a experiência de saber como é que era entrar num estúdio, que a primeira vez que eu entrei no estúdio, Pedro, até hoje eu lembro disso, eu tremi tanto de frio, porque o estúdio era muito frio. Um local pequeno, pouco movimento, então o ar-condicionado dentro, a sala fica gelada para danado, você sabe disso. E eu fui fazer o teste todo surfistinha. Camiseta, o menino. E me deixaram fazer o teste de camiseta na sala o tempo que eu passei na mesa. Quer botar aquele isso microfone já na nova frente? Rádio, né? Não, isso na primeira, na que eu fui reprovado. Aquele microfone, aí o cara vai lá pro outro lado e tem aquele, o aquário, né? Aquário. O operador tá lá do outro lado, falando para você um momento. Aí, passa o som aí, fala alguma coisa. Aí você tá lá. Aí chega o texto para que ele vai gravar. Aí alguém demora a trazer o texto e eu tô dentro da sala. Frio da moléstia dos cachorros. Eu falei, rapaz, eu vou congelar aqui dentro desse negócio. O frio é enorme. Isso marcou a minha memória com o primeiro teste. Quando eu fui para o segundo teste, na outra rádio, eu já fui agasalhado. Eu falei, eu não vou passar aquele frio de novo, não. 2 vezes, não. Se lasque quem for de camiseta dessa vez, que eu não vou. Bom, fiz o segundo teste na outra rádio. E fui ficando nas etapas, Pedro. Você fazia um teste, daqui a pouco vinha alguém e dizia: olha, fulano, volta amanhã. E aí o resto ia embora. Aí nisso eu fui ficando até que fui contratado. Eu ia fazer ainda 18 anos de idade. Então meu primeiro pé dentro da rádio, meu contrato profissional dentro da emissora de rádio, eu ia fazer ainda 18 anos. Tinha 17, era final de ano, eu sou de março. 3, 4 meses depois eu fiz meus 18 anos. Trabalhando em Natal, recebi um convite para ir para uma rádio em Fortaleza, do grupo chamado O Povo. Eles têm uma estrutura jornal, grande, tem jornal impresso, tem, né, é uma estrutura bacana. E depois do Povo surgiu um convite, estava lá, ia fazer 1 ano na rádio em Fortaleza, a Rádio Cidade daqui, da Rádio Cidade FM, lembra da Rádio Cidade FM? Lembro demais. E Ricardo Pinto, Isabel Cristina. Essa chegou a ser superintendente da Rádio Clube. Ricardo. Diários Associados. Eles têm uma história no meio da comunicação grande. Pois bem, a Rádio Cidade me trouxe para Recife. E aqui eu ganhei um presente, que foi fazer a apresentação de um programa chamado Um Toque de Amor. Esse programa, Um Toque de Amor, Pedro, me deixou muito popular entre a turma jovem que ouvia a rádio, que era o perfil de audiência da Rádio Cidade, era um público jovem. Na época a gente tinha tínhamos 2 rádios voltadas para o público jovem, que era a Cidade e a Transamérica. Eram as 2 que brigavam pelo mesmo público-alvo. E eu fiquei bastante tempo fazendo esse programa chamado Um Toque de Amor. As pessoas mandavam um recadinho para a rádio, ligavam. Na época tinha que pôr orelhão, né, amiguinho? Ficha! Era na ficha, depois quando ficou moderno era cartão. E aí esse programa me popularizou bastante. Desse programa eu recebi depois um convite para ir fazer um teste na televisão, na TV Jornal, que era a estreia do programa TV Jornal Meio-Dia, isso em 92. Aí fui fazer o teste na TV, fui selecionado para ficar na bancada do TV Jornal Meio-Dia e tive a oportunidade de trabalhar tanto tempo ali ao lado de Graça Araújo, com Geraldo Freire, também como comentarista da televisão, e outros colegas, muitos foram quase 10 anos na TV Jornal. Você foi para a tribuna, depois foi para a tribuna, né? É. Também apresentando o programa noticioso. Também,
Entre a TV Jornal e a Tribuna teve um hiatozinho que foi um período que eu passei um ano em Londres, morando fora. Não, eu vi algumas bacana. matérias, inclusive, não sei se foi nessa época, na internet. Tem alguma coisa que a gente gravou por lá. Não tinha a facilidade de hoje a gente botar aqui uma câmera, fazer rapidamente, né? Pedro, hoje a gente faz registro de imagens com muita facilidade, né? Você pega um celular, a gente aqui começa a gravar e daqui a pouco sobe na rede né? E na época não era assim. A gente é de um tempo que a gente começou a trabalhar em veículos de comunicação que para você fazer uma externa era onde tinha que mandar um carro junto, né? Era pelo menos um micro-ônibus com... Um VHS, né? Na época da Rádio Clube era com VHS. Mas depois do período quando voltei de Londres, a oportunidade de trabalho surgiu bacana com a TV Tribuna. E aí foi muito tempo apresentando também o Jornal da TV Tribuna, era o Jornal do Meio-Dia da TV Tribuna e depois o Jornal da Tribuna à noite. E fazendo aquele programa que nós tivemos a oportunidade de gravar algumas coisas, gravei o lançamento do seu livro, o Melhor no Nordeste, com um programa independente que eu fazia de forma independente, editava, gravava, editava e entregava na TV para ser exibido. Esse programa passou há 15 anos, Pedro. O Melhor no Nordeste, um bom tempo. Bom, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com esse papo agradável com o nosso querido Haldney Santos, que hoje está na Rádio Clube de Pernambuco. A gente volta já direto do Brasa Jockey. Jairo Rocha, as melhores opções para você comprar ou alugar seu imóvel. Somos uma clínica escola que faz a diferença na área de saúde bucal em Pernambuco. Nossos pacientes têm acesso às mais modernas e inovadoras técnicas odontológicas em todas as especialidades. Agora, com as novas instalações e a estrutura arrojada da clínica, a equipe do Centro de Estudos Científicos e Assistência Odontológica está pronta para proporcionar ainda mais conforto e bem-estar a todos os que buscam atendimento de qualidade. CEAL, Centro de Estudos Científicos e Assistência Odontológica. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, estamos voltando aqui direto do Brasa Jockey. Aliás, daqui a pouco a gente vai saborear o melhor galeto do Brasil. Importante, porque quando fui chegando, ali Ricardo Pereira já disse para mim, Haldney, olha, você precisa conhecer as coisas aqui, me falou desse galeto, eu já tô com água na boca, amigo. E tem uma, Pedro como Luiz. diz o Matuto, tem uma chaique de cupim, meu amigo, que é um negócio. Mas Haldney, me diga uma coisa. Com referência à transição do rádio para a televisão, você teve problema, não? Não problema, mas a gente é diferente, Sente. Pedro, né? Sente. Não é a mesma coisa. Eu que vim do rádio inicialmente, minha origem é rádio, achar que você vai, porque você está no rádio, no estúdio, fazendo bem feito o seu programa, com a aceitação do trabalho que você faz, você vai para a televisão, na frente da câmera e vai fazer igualzinho e vai ser a mesma coisa. Não é. Não é. São times diferentes de locução, da apresentação que você vai fazer. É diferente, né? O microfone quando a gente está na rádio é uma coisa e quando a gente está aqui fazendo o vídeo tem um outro time. Até a gente pegar isso, entender e conseguir fazer essa, não é uma transição que a gente navega entre os dois, mas saber como se portar na frente de cada um, falando para cada público e o time de cada veículo, é preciso a gente estar esperto, senão o cara se perde. Também tem o público, né? Que é diferenciado. O público não é que, às vezes é a mesma pessoa até, mas ele tem... mas ele vê a televisão com outra visão. Pronto, não é, Pedro? É isso mesmo. Você tem uma outra leitura para o veículo, diante do veículo que você está. Como quando a gente escreve para a internet, quando você faz uma postagem que você vai colocar na rede social ou no jornal. Hoje eu faço a rádio de manhã, estou na Clube, depois vou para o impresso. Eu ia chegar lá que você hoje também está no impresso. Estou no impresso, escrevendo para o impresso. Ou o que eu posto nas redes sociais é diferente o texto e a pegada do texto, o volume do texto, a pontuação que você faz, o ritmo que você quer dar ao texto para cadenciar a leitura do teu... de quem está te acompanhando, porque o leitor na internet ele tem um ritmo, o leitor no impresso tem outro. Não, eu estava conversando, no último programa eu estava conversando com o Petrúcio Amorim e dizia que antigamente, desse programa Papo de Peso, nós fazíamos 2 entrevistas com 2 convidados, mais uma canja musical. Dava 50 minutos, ninguém assiste. Na internet ninguém assiste. A gente tem dificuldade de ver um vídeo longo, que você está falando, você nele, tem que saber diferenciar a coisa. Então se você fizer um textão na internet, ele vai ter menos alcance do que se ele for curtinho.
E eu prefiro, e a gente tem que entender, eu não vou brigar com a lei da gravidade. Eu sei que se eu jogar para cima vai cair. Lógico. Eu sei que se eu fizer um texto muito grande para a internet não vai dar certo. Então eu vou fazer ele mais dinâmico. Mais sucinto, né? Mais dinâmico. E se a pessoa quiser, tiver vontade de aprofundar, que é outra informação, ele pode buscar outra fonte também. Não vou fazer também, Pedro, a colocação do que eu estou propondo para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador, de ser ou uma fonte única e esgotar o assunto. Não, amigo, tem tanta informação. O cara dá uma gulgada, tem milhares de fontes para ele buscar outras informações. Hoje você está na Rádio Clube de 9 às 11. 9 às 11 da manhã, de segunda a O que é que sexta. você poderia dizer desse seu novo trabalho na Clube de Pernambuco? Eu estou muito satisfeito com a liberdade e a linha editorial que é traçada no programa, Pedro. A gente pode fazer é um programa que trata de política no seu dia a dia. Então não estou falando de política só falando da vida do governador, da Assembleia, do prefeito e da Câmara. A gente fala de política quando fala de mobilidade. A gente fala de política quando fala de falta d'água. De falta d'água, de trabalho de vigilância sanitária, do trabalho que a gente tem de como é que anda o transporte da cidade, como é que se comportam as pessoas numa fila de banco, numa fila de ônibus, num terminal. Então a gente fala de política como o dia a dia da sociedade. E, amigo, por mais que a gente encontre quem diga, Pedro, eu não gosto de política, eu não quero nem saber de política, a gente não vai mudar nada se não for através da política no nosso país. Não vai. Porque são aquelas pessoas que ali estão, que fazem as regras, escolhem as leis e colocam em prática pra gente. Então, ou a gente consegue se interessar e fazer com que aquelas pessoas ali nos representem verdadeiramente, dentro dos nossos interesses, mas se a gente só bota o cara lá e larga a mão daquilo, vira uma coisa de que, sem ninguém tomando conta, sem ninguém para cobrar, como é que a gente pode exigir mudança? Não pode. Seu programa vai de 9 às 11. 9 às 11 da manhã. Tocando música também, que é importante para dar uma descontraída. O programa não é estritamente notícia. É porque hoje você, além de ter a Rádio Clube AM 720, você tem o www.radioclubpe.com.br. Tem o TuneIn, tem vários, né? E a gente faz sempre, também constantemente, como você, a transmissão nas redes sociais. A gente transmite também diariamente pelo Facebook, está sempre com a participação do ouvinte, do internauta. Há uma interação muito grande com a participação. Por onde vem essa participação? É pelo WhatsApp, é pelo Facebook, é no telefone da rádio que toca no estúdio, ali do lado e a gente atende, e assim vai. Um dos maiores comunicadores do Brasil, hein? Haldney Santos, meu irmão, muito obrigado pela sua participação e por ter atendido o nosso convite. Eu fico feliz de estar aqui com você. Obrigado por você ter me dado essa canja, estar ao seu lado, que é um dos nossos grandes comunicadores de Pernambuco. Você é um vencedor, um guerreiro. Esse cara aqui é uma pessoa extraordinária. Vou falar porque você não pode estar falando de você mesmo. Então é importante que seus amigos falem que você é um cara admirável, uma pessoa bacana, vencedor, um homem forte no que faz, e é um prazer. Muito obrigado por você ter aberto esse espaço para receber seu amigo aqui, viu? Prazer foi todo meu. Este foi mais um Papo de Peso TV direto do Brasa Jockey, onde você saboreia o melhor galeto do Brasil. Grande abraço.